Boa noite, galera. Então, a gente vai dar sequência ao estudo do livro Os Portões da Prática Budista, tá? E antes de dar sequência ao texto, a gente está na página 89, tá? Aí eu acho que seria bom a gente entender um pouco o que é que a gente está fazendo, dar um recapitula, né? Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, a recompensa, digamos assim, da gente poder seguir praticando o Dharma, né? O que é que acontece? É a gente aprender a se reapropriar da nossa própria vida. Então, existem formas ou inteligências, digamos assim, que a gente pode utilizar para poder a gente andar numa direção mais positiva, no mínimo, né? No mínimo. Porque o que acontece, galera? A gente sempre sabe o que precisa ser feito, mas tem alguma coisa dentro da gente que move a gente na direção contrária. É como se tivesse uma, um imã que está um empurrando o outro, assim. Um imã é o que está se passando na mente, o outro é o que está passando dentro, assim, no coração. Porque bodhicitta é coração-mente, né? É coração-mente desperta, iluminado. Então, eu acho interessante fazer esse paralelo. Como se tu soubesse o que é que tem que fazer, mas tem alguma coisa que te arrasta na contramão. Então, a gente está falando de um tema que é chamado de karma, né? Então, karma significa, na forma como a gente está vendo, karma tem a ver com conexão, ou a forma como a gente reage, ou intenção, né? Então, por exemplo, a gente começa a olhar os resultados das nossas ações. Isso não vem como um conjunto de regras, tá? Isso vem como contemplações. A pessoa ela é convidada a parar e olhar quais são os resultados das ações que ela está fazendo. Sem precisar se julgar, não precisa ir para a cruz, não é isso que a gente está propondo. Porque uma vez que ela começa a investigar esses resultados, talvez ela começa, talvez ela queira ganhar algum tipo de interesse, na verdade é inevitável, ela vai querer se interessar em como que faz para investigar os conteúdos que produzem esse resultado. Então, não é à toa que, didaticamente, vocês vão ver que, quando a gente começa a falar de meditação, a gente fala de meditação em corpo, energia e mente. Por que isso? Porque, para você chegar no aspecto de mente, que é para examinar o conteúdo e investigar com mais clareza o que está se passando na mente, a menos que você já tenha sido um grande praticante aí, ninguém sabe, né, as vidas passadas de cada um, você vai ter que passar por essas etapas, entende? Ninguém consegue fazer uma transformação efetiva em 10 dias, pessoal. Se alguém chegar vendendo isso aí para vocês, podem denunciar a Polícia Federal porque é picaretagem. Ninguém consegue fazer uma transformação efetiva em 10 dias. É no mínimo meses. Buda Shakyamuni meditou por 6 anos, Bodhidharma por 9. Ao mesmo tempo, à medida que você vai vendo essa questão de karma, resultado, conteúdo, e o efeito de cada ação, você vai se alegrando porque você vai vendo uma liberdade interna que por vezes passa despercebida na nossa vida. Porque a gente está alimentando e retroalimentando uma dispersão mental de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então é interessante a gente olhar isso, né? Nesse sentido, quando a gente está olhando o karma no contexto dos 4 pensamentos que transformam a mente, que são pode ser chamado também de fundamentos do caminho ou etapas que ajudam a gente a preparar a mente para meditar, pode ser chamado dessa forma também. A gente está tentando ver o seguinte, ó. Geralmente a nossa mente vai estar repleta do que vai ser chamado os 5 venenos, né? Orgulho, ciúme, inveja, preguiça, torpor,
carência, agressão e medo. Geralmente a nossa mente vai estar se movendo de um lado para o outro a partir disso. Então, ao invés de a gente deixar a coisa piorar, ou seja, deixar a mente seguir sem rumo, como um cavalo selvagem, né? Tem esse exemplo clássico, que a mente é como um cavalo selvagem e a gente está em cima, mas a gente não tem os braços para controlar a mente sem a meditação. Então fica um pouco difícil, né? Controlar. Já é difícil controlar um cavalo se ele for selvagem. E agora, sem ter os braços, é um pouco complicado isso. Então, o que é que a gente faz? A gente tenta evitar ou tenta se dar conta de que certas ações pioram o efeito do karma sobre a gente. Por exemplo, quando você está com febre, aí existem algumas recomendações para você fazer. Será que uma delas é ir tomar banho de chuva? Está chovendo em Recife, né? Vocês acham que a pessoa está com febre e ela vai sair para tomar banho de chuva, pessoal? Dá problema, né? Vai ficar um pouco estranho assim. É isso. Mas por que a gente sabe disso? Porque no mínimo alguém descobriu isso e disse para a gente. Se a gente não soubesse, pode ser que surja na cabeça de alguém que está com febre assim, dizer, eu acho que eu vou tomar banho de chuva. Tá calor, tá racionamento de água aqui em Recife, vou aproveitar e vou tomar banho de chuva. Isso vai dar problema. Ou seja, se estamos atentos aos efeitos das nossas ações, então karma tem a ver com efeito, tem a ver com ação e tem a ver com resultado daquilo. Nesse sentido, a gente está vendo primeiro o que é chamado karma negativo. Como aquilo vai ganhando, como o incêndio do karma negativo vai aumentando, tá? Por que, Roberto? Por que a gente não começa já do karma? Por que a gente não já começa já da parte positiva? Seria uma boa pergunta, né? Porque não trabalhamos com... A gente trabalha com o pé no chão, pessoal. Então, a gente não tem como pular a etapa de já apresentar a parte já positiva sem apresentar essa partezinha aqui dos efeitos, resultados, etc. Porque senão a pessoa ela vai ter uma sensação de impotência. Como assim, Roberto? O que você quer dizer com impotência? Você está dizendo que eu não sirvo para isso? Não, não foi isso que eu disse. Estou dizendo o seguinte, ó. Impotência por quê? Porque ela se move querendo fazer aquilo de positivo, querendo andar, e tem alguma coisa que diz assim, vou ligar a seta e pegar o retorno. Aí a pessoa diz, o que é que está acontecendo? Isso são chamados as 10 ações não virtuosas, 6 emoções perturbadoras e os 3 venenos mentais, né? Então é isso que a gente está chamando aqui de karma, tá? Em corpo, energia, fala e mente. Então, vez após vez, a pessoa vai começando a se dar conta de que reconhecer essas ações e reconhecer os lugares internos onde essas ações fazem sentido, nos ajuda a ver aquilo que a gente já tem. De algum modo, a gente só está continuando aqui porque a gente tem uma sabedoria dentro que é como se a gente está falando e o WhatsApp do Buda dentro está dizendo, eita, eu acho que eu quero conversar sobre isso também. A gente tem um pouco disso dentro. Daí o que a gente viu? A gente viu que existem 3 ações que são chamadas ações não virtuosas de corpo, que é matar, roubar e conduta sexual indevida, mas que para essa ação chegar ao nível de corpo, ela primeiro aconteceu na mente. Mas algumas você consegue ver, outras não, devido à resposta kármica exagerada que a pessoa vai fazendo aquilo de modo desatento mesmo. Ela não se dá conta. Ela gera um hábito, ela gera energias de hábito em repetir aquilo. Daí o que acontece? Vamos entrar hoje no que é chamado as 4 desvirtudes da fala. Lembrando que a gente não está seguindo, pessoal, por uma perspectiva onde a gente vai criar uma nova regra e essa regra vai ser obedecida a fundo, então vai dar tudo certo. Não é isso.
A gente está tentando descobrir essa base firme que é essa sabedoria compassiva que a gente já tem. Então, o que a gente está tentando mostrar é esse aspecto de bom senso. A Tenzin Palmo, ela vai chamar isso de bom senso iluminado. Isso é uma coisa, né? Bom senso iluminado. Então, o que acontece? A pessoa começa a suspeitar o que acontece com ela, em corpo, fala e mente, e o que acontece com as outras pessoas em corpo, em fala e mente, quando essas ações eclodem. Geralmente tem alguma desatenção mesmo nossa, e por desatenção a pessoa acaba fazendo uma determinada ação e acaba ficando um pouco viciado em fazer aquilo. Então, o que a gente está tentando mostrar não é julgar, não é punir, não é isso. A gente está tentando mostrar, olha, quais são os efeitos e os resultados quando a gente age a partir dessa ação. O que é que acontece? Seja conosco ou seja com as outras pessoas. O nosso caminho é o caminho Mahayana, ou seja, a gente está aqui para tentar ajudar, para tentar beneficiar. Então, como a gente está tentando beneficiar, em primeiro lugar, a gente entende o que não é beneficiar. Então, por exemplo, entrando no tema de hoje, página 89, seguindo o texto, ele vai dizer: 4 desvirtudes da fala. Então, quais são essas 4 desvirtudes, né? Ele vai dizer assim: inclui a mentira. A gente pode parar um pouco, pessoal, e olhar assim com cuidado. O que é que acontece dentro de uma relação? Quando eu falo relação, eu vou dar um passo atrás. O que acontece na conexão? Agora ficou legal, né? Agora ficou legal. O que acontece na conexão de uma relação, seja qual for a relação, quando começa a ter mentira ali dentro? Não precisa ser um erudito para chegar a uma conclusão em relação a isso. Bora. Exemplos. Imagens. Eu quero imagens. Bora, exemplos. E aí, galera? O que acontece na conexão de uma relação quando começa a ter mentira ali dentro? Perde a confiança? Alguém começou a falar que perdeu a confiança. O que mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Bora. Respeito. Perde respeito. O que mais? Segurança também, né? Gera segurança ou insegurança? Perde a segurança, gera insegurança. Boa. Perfeito. Quem é que gosta de estar estabelecendo conexão nas relações? Eu gosto de botar, estabelecer conexão nas relações, porque a conexão pode mudar. Ao invés de dizer eu tenho uma relação, eu tenho uma conexão na relação. Porque a gente está falando na perspectiva da mudança, entende? Na perspectiva da transformação. Mas primeiro eu preciso entender. Então, tá aí, já chegou onde eu queria chegar, e vocês também chegaram. Que é, ninguém gosta de estabelecer uma conexão que tenha insegurança, pessoal. Porque insegurança significa aflição. Onde a gente está inseguro, tem aflição ali dentro. Então, ele vai falar que, por exemplo, uma das quatro desvirtudes da fala é a mentira. Sendo a pior mentira a falsa afirmação de que você tem alguma realização espiritual. Então, o que acontece? Durante o caminho de prática, durante o caminho de treinamento, existe o que é chamado de realização espiritual, que nada mais é do que você se sentir no mesmo lugar para falar sobre aquele assunto, da mesma forma que o Buda também passou por ali. E a pessoa, ela pode inventar o que ela quiser dela, né? Ela pode fazer o marketing que quiser dela. Inclusive, ela dizer que tem uma realização espiritual assim ou assado. Então, na visão do Dharma, essa seria a pior de todas. As outras também estão inclusas, né?
Aí vocês vejam a marca mental que a gente vai criando, ou o karma, uma visão mais rasteira, por exemplo, quando a gente vê aqueles seres sorridentes na televisão, de paletó e gravata, com um númerozinho do lado dizendo vote em mim. A pessoa já liga e diz, dá uma trancada assim no coração, porque no mínimo ela já tá insegura em relação àquilo. Será que ele está mentindo ou não? Então vejam que para quem faz a ação e que para quem recebe a ação, mentir também não é uma boa coisa. Porque imagina quem é descoberto dentro de uma mentira. Para as pessoas estabelecerem conexão novamente com essa pessoa, só sendo um bodhisattva para entrar ali dentro. Para querer dizer, deixe, eu cuido. Ou vai ser a mãe da pessoa que vai dizer isso, porque mãe não desiste, ou vai ser um bodhisattva. Quer dizer, pode deixar que eu cuido. Então, pessoal, é importante a gente olhar se devido a uma mente desatenta, devido a alguma aflição mental e desatenção está totalmente associado. Existem lugares na nossa vida que a gente mente sem entender muito bem o resultado daquilo. A gente não está aqui para julgar, não é isso. A gente precisa entender quais são as consequências de fazer isso. Naturalmente, a gente também não está falando que existe um mundo encantado cor-de-rosa, onde é assim, você sempre vai falar a verdade e não vai ter confusão. Não é isso. Mas no fundo a gente está entendendo que é assim, mentir traz problemas. Todo mundo já começou a falar aí, insegurança e por aí vai. A pior delas, segundo o Thiago do Rinpoche, é você afirmar que tem uma realização de alguma experiência do Dharma que você não tem. Você se autoproclamar alguma coisa que você não tem. Não tem. Tá? Depois a gente tem a segunda forma de promover desvirtude com a fala, né? Que é difamação. Ou seja, o que seria difamação para a gente, né? Significa usar da fala para separar amigos próximos ou pessoas. É uma fala que separa, não é uma fala que agrega, né? Vamos lá. Imagens. Quero imagens. Vamos, pessoal. Exemplos. Qual seria a dificuldade de difamação? Difamar. Ou seja, usar uma fala que separa. Pela própria afirmação. E aí? A gente está falando de conexão. Karma, conexão. E aí? Para mim, uma forma prática que eu vejo é a política. Você falar de política é profundo. Pode continuar falando para a gente poder entender o que é que tu está trazendo? É porque você... deixa eu tentar te explicar assim. Que às vezes, geralmente eu tenho um conceito que eu falo que são 4 coisas que a gente não para manter uma amizade. Vamos dizer assim, a gente não fala de relacionamentos, time de futebol, política, e a outra é a respeito de... Ou fugiu agora. Então, se você tem vamos falar em relacionamento, né? Se você tem um amigo e ele tem um candidato e você fala para ele a respeito daquele candidato, alguma coisa que não compactue com o que ele pensa, você vai gerar uma... É que nem o Wi-Fi, né? Um fala, outro fala, quando vê que não, se torna uma bola de neve. Eu penso Telefone assim. sem fio, né? Isso. Fake news, né? Que falam. Fake news, perfeito. Ok.
que mais, pessoal? Tá dando para sacar o que a gente está tentando mostrar, tipo, que esse bom senso a gente já tem, mas às vezes a gente precisa lembrar de novo, de novo, de novo, de novo, que a gente tem uma mente desatenta. A gente está agora entendendo que aquilo não é uma coisa que é pessoal, que precisa ser crucificada. A pessoa entende aquilo como karma mesmo. Então, vamos lá. Ele diz que o pior processo de difamação seria caluniar membros do próprio grupo. Então, quando você acusa membros do próprio grupo da sanga, né, que a gente fala, de alguma coisa que talvez a pessoa não esteja fazendo assim, isso seria o pior karma negativo que você poderia trazer, né? Karma negativo são ações que vão te levar mais rápido para o sofrimento. Basicamente é isso, assim, de uma maneira bem simplória, assim. Depois a gente tem uma coisa que é chamada fala áspera, ou às vezes também é dita como agredir com palavras, tá? Que é o quê? É um tipo de fala que fere. Por exemplo, hoje é quarta. Segunda-feira eu estava conversando com uma pessoa que a conclusão dos dois lados, né? Porque a gente não é juiz de nada. É o seguinte, olha, tu tá certo. Mas tu quer provar que tu tá certo porque tu tem orgulho em estar certo. Então essa tua fala não agrega. Olha que difícil isso, galera. E foi uma discussão que foi pega para capar. Discussão sadia, tá? Que esse termo discussão perdeu o rumo. Uma discussão sadia, uma discussão de pessoas que se gostam, tá? Amizades e por aí vai. E aí a conclusão foi essa, assim. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Olha, tá certo o que está sendo colocado em questão, mas está querendo provar que está certo. E esse provar que está certo acaba vindo dentro de uma fala áspera, porque tem orgulho ali dentro, né? E aí a pessoa disse, é mesmo. É mesmo. Que tipo de exemplos a gente pode ter com fala áspera? Ironia, sarcasmo, o que mais? A própria fala, né? Às vezes... Mesmo gritavam, Eu- briga. Como? Eu vejo muito como uma junção dessas três coisas, assim, a fala áspera com a fala separativa, né? Como essa fala que separa pessoas que se dão bem, elas meio que vêm juntas, né? Porque às vezes a gente fala que está falando aquilo para o bem da pessoa, mas tem muito apego ao nosso. Então, para provar que a gente está certo, a gente expõe, né, aquilo que a gente acha que seja verdade da outra pessoa, que pode ser nesse contexto que o pessoal está falando de políticos, né? Mas aquilo não traz benefício nenhum para ninguém. Inclusive causa mais aflição nas pessoas que ficam presenciando aquilo. Então, olha que bacana. Deixa eu ver se eu estou entendendo o que tu está me dizendo. Que às vezes a gente pode ter apego a determinadas posições nossas. Uma vez eu ouvi uma pessoa usar essa expressão, apego ao seu lado da questão. Então você nem dá oportunidade para ver a partir da perspectiva do outro. Você já parte do pressuposto de que você está certo, os outros estão errados, tem que aceitar o seu ponto de vista. E aí, para isso, aí entra a fala áspera, entra a difamação e às vezes até calúnia, né? Ô, Roberto, Aí, tá. tenho observado, né? Recentemente, eu passei a conviver com uma pessoa, né, no trabalho, assim, que eu estava num certo trabalho, e tinha uma pessoa que ela era extremamente agressiva, a forma dela falar, sabe? E eu ficava impactada com aquilo. Mas eu percebi, com o tempo,
que é a forma, ela não fala aquilo com esse objetivo, sabe, assim, de agredir. Ela aprendeu, parece que ela assim, aprendeu. Eu conheço várias pessoas que conversam e falam, você, assim, parece que está brigando, sabe? Eu me sinto assim, meu Deus, como assim, sabe? Eu até falei para essa pessoa, olha, você está até certa nas coisas que você fala, mas a forma que você fala, eu fico impactada. Entende? Então, assim, e aí, sabe? Você não vai poder julgar aquela pessoa que ela é uma pessoa má. Eu não vejo isso como uma desvirtude, sabe? É a forma que ela aprendeu a ser, entende? Eu acho, talvez, né, na educação, eu vejo muito isso aqui no Ceará, sabe? Uhum. As pessoas, assim, muitas pessoas, assim, falam com muita agressão. E eu vejo A gente que está são falando de pessoas que falar de forma firme ou falar de forma agressiva? não, de forma assim, agressiva, sabe? O jeito de falar é agressivo, não é firme, Ah, tá bem. é agressivo. Mas a pessoa não tem aquela intenção, sabe? Tá. Ela não tem a intenção, mas o É, resultado daquela ação é qual? é, É é. isso, né? Inclusive, eu conversei até com as pessoas, sabe, desse ambiente. Gente, vem cá. Eu fico assim, do jeito que essa pessoa fala, sabe? Eu fico impactada. Aí as pessoas falavam assim, Lúcia, não se preocupa, é o jeito dela. Entende? Das pessoas que já estão lá há 20 anos, entende? Aí eu comecei a perceber e eu gosto pra caramba dela, sabe? Então, depois eu comecei a perceber isso, que é o jeito dela falar, sabe? Mas é assim, é bem ácido, bem agressivo, sabe? É isso. E aí? Entendeu? Aí a gente tem que ver também como é que a gente reage a isso também. Geralmente a gente Aham, vai ter um nível de aversão a isso. Ou a gente vai querer impor o nosso jeito de como deveria ser em relação ao outro. Aqui é outra coisa. Aqui a gente está vendo assim, tá, mas quais são os resultados de se agir dessa forma? Será que é benéfico? Será que gera mais virtude ou gera algum afastamento, sofrimento? A gente já desconfia que gera algum nível de afastamento. No mínimo, a pessoa deveria perguntar: será que a outra pessoa está bem? É assim, ó, vê, se numa conversa normal não está funcionando, a pessoa que chegou a gritar é porque aquilo já está doendo. Porque se na conversa normal não está funcionando, vai adiantar de que gritar? Então, se está gritando, ou se está. Não é sobre ser firme e preciso na fala, porque às vezes tem pessoas que são assim, né? Mas se a pessoa está gritando, ou se ela está falando com uma fala muito áspera, aquilo já está doendo. Mas talvez ela nem saiba dizer o que é que está doendo direito. E um dos efeitos colaterais é esse afastamento na conexão com as pessoas. no começo eu ficava muito chateada, e depois sabe, fiquei amiga dela e aceitava aquilo como normal. Falava, é o jeito dela, coitada, sabe? Assim, deve estar doendo muito aí dentro, É, sabe? Deve ter algo que o faça ser dessa forma. é. Aí pronto, sabe? Eu não ficava chateada mais. Geralmente o que a gente está tentando mostrar é se brota esse. Mas e aí, será que tu tá olhando mesmo porque tá. É isso que a gente está tentando mostrar. E quando tu diz assim, deve estar doendo aí dentro. Pronto. Uhum. Esse é o Ela ponto. deve estar causando sofrimento a ela mesma, né? Com certeza que, né? E aos outros também, né? Isso. Isso. O pessoal do Ceará aí é tudo brabo, tudo. E tem que ir o pessoal de Pernambuco, assim, tipo Lúcia aí para dar jeito aí. Então, fala áspero, agredir com palavras. Depois ele vai falar de tagarelice. O que é tagarelice? É simplesmente o uso de palavras que semeiam um tédio, pessoal. Não, tô brincando. É o uso de palavras que desperdiçam o nosso próprio tempo e o tempo das outras pessoas. Aqui em Recife seria o famoso falar água.
Ou seja, é uma fala. Ah, você está rindo. É uma fala que não agrega. Aham. Você está preenchendo a mente da outra pessoa ou está tomando o tempo da outra pessoa com uma fala que não está trazendo benefício para ela. Por exemplo, alguém falou fake news. Dentro das fake news é impressionante assim, os comentários. É como se a pessoa ela não está nem olhando ali direito o que é que está acontecendo. E começa um comentário em cima do outro e aquilo é um reflexo da confusão mental onde a pessoa está. Então, a tagarelice na fala, ela é importante. Que você está tomando o tempo da outra pessoa. Então, que esse conteúdo que tu está colocando, que seja algo que pode acrescentar. Uma vez aconteceu, baseado em fatos reais, tá? Não é sessão da tarde, não. Uma vez aconteceu que duas pessoas foram se queixar por Lama Santem, de um terceiro. Dois seres foram se queixar de um terceiro. Prestar queixa, né? Aí, Lama Santem escutou. Aí a pessoa perguntou, mas e aí, Lama, o que é que tu acha? Aí o Lama tava com a espada manjusta e afiada. Ele disse, olha, eu acho que tu já tá difamando, falando mal já da outra pessoa, e talvez a coisa tenha que começar por ti primeiro. A conversa parou aí. Você foi lá em Viamão. E a pessoa ficou sem ação. Porque ela queria que resolvesse o problema dela, porque o problema dela era o problema mais assim, o problema mais assado. E acabou que o ponto principal foi assim, olha, a outra pessoa que está sendo falada, ela não está nem aqui. Como é que a gente pode conversar sem se escutar, né? Aí eles decidiram marcar para sentar em roda. Tudo mal entendido. Houve um mal entendido e a confusão mental de cada um foi expandindo aquilo. Então, pessoal, esse ponto da fala é importante a gente olhar, porque a gente não está olhando isso como um conjunto de regras, nem um conjunto de comportamento. A gente está olhando com um olhar que tem sabedoria e tem meios hábeis, que é a busca de querer ajudar. Então, essa contemplação que a gente está fazendo aqui, ela nada mais, nada menos, ela também foi feita pelo Buda no que é chamado Kalama Sutra. Exatamente dessa forma que a gente está fazendo. Ou seja, como que tu sabe que o que está sendo falado é verdadeiro ou não? Tu para, entende o que está sendo colocado, depois tu tenta se colocar naquele lugar e tenta ver exemplos a partir daquilo. Então a gente já desconfia que as ações de corpo e de fala que está sendo trazida aqui não produzem uma conexão benéfica nas relações. E que quando isso acontece, não é que tem alguém do mal que está querendo fazer isso. É simplesmente confusão mental, aflição mental. E no mínimo a gente deveria se perguntar: será que isso está produzindo mais sofrimento ou produzindo mais virtude? Isso já é o embrião da prática de compaixão, da prática de bodhicitta. Que além de eu ter o aspecto causal, né, entender para onde é que aquilo vai, de onde aquilo vem depois daquela sequência, eu entendo se aquilo tá, se aquela energia de hábito está sendo reforçada ou não. Então, em primeiro lugar, antes de seguir, seria interessante a gente olhar isso como um exercício do dia a dia, tá? Então, não é uma coisa repressiva, mas assim, a pessoa entender assim, eu estou substituindo o silêncio por uma mentira. Não é uma boa coisa. Aí já adiantou, né? Mentira dá insegurança na relação. Gente, é muito incomum você perdoar uma mentira e aquilo seguir como estava antes.
fica um pouco maculado, entende? Depois, difamar. A pessoa se encontra aí. Depois, agredir com palavras. Aí tá eu e a Lúcia conversando. Ó, Lúcia, tu não soubesse o que aconteceu. Aí a Lúcia, fala, menino, fala, conta teu babado. Aí tu soubesse o que aconteceu, aí tá conversando. Aí, ó, a Thaís, ela me agrediu com palavras. Papapá, 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 e começa. Provavelmente, quando a Lúcia se encontrar com a Thaís, esse olhar, ele vai estar construído. Porque é conexão, entende? E a mente vai olhar o quê? Na retranca. Porque todos os seres aspiram à felicidade e desejam evitar o sofrimento. E quando a pessoa escuta isso, ela vai ficar o quê? Na retranca, olhando assim do lado e vai, bom, mas será que a outra pessoa vai fazer isso comigo também? O olhar mais elevado não seria esse, né? O olhar mais elevado seria, será que essa ação e o resultado dessa ação está produzindo sofrimento ou conexão? Eu fui mexer no meu tablet, fazia um tempo que eu não mexia, e aí eu precisei reconectar aqui com a internet, o Wi-Fi. Aí ele disse assim, a Samsung, o tablet da Samsung, está verificando a qualidade da sua conexão. Por favor, aguarde. Aí eu disse, é isso que a gente está fazendo aqui. O Buda que a gente tem dentro está verificando a qualidade da nossa conexão. Por favor, aguarde. É isso. É isso, entende? Então a gente precisa falar disso várias vezes. Por que falar disso várias vezes? Porque a mente é desatenta, porque a mente se distrai. E a gente está entendendo que é indissociável, ó. Cuidado e atenção. Então, isso aqui já é um exercício direto de prática de lucidez. Durante o dia a dia mesmo. Então, a pessoa ela deveria parar assim e ela deveria dizer, poxa, aquela ação assim, assim, assado, ela está escovando os dentes no espelho do banheiro, né? Eu acho que não precisava ser daquela forma. Acho que aquela fala foi áspera, não precisava. Não é dizer assim, por favor, Deus me leve, eu sou um pecador. Não é isso, entende? Não é isso. Mas é ter consciência mesmo assim, que tipo, esse obscurecimento, à medida que a gente vai jogando luz nele, é por isso que a iluminação, né, tornar-se claro, tornar aquilo claro, ele vai servir de base para você reforçar essa visão de verdade. Então, tudo que foi falado aqui não precisa ser aceito, precisa ser levado em conta na experiência, no dia a dia. Então, a gente pode tomar exemplos que acontecem conosco, ou pode tomar exemplos que acontecem com pessoas ao nosso redor, pessoas próximas. Não é para fazer fofoca não, viu, gente? Fofoca é difamar, eu digo logo. É para entender, como que no meio da confusão mental é isso mesmo que as pessoas fazem, porque elas estão inseguras, elas estão com medo. Quem fala? Roberto, Amanda, tu Oi, consegue me ouvir direitinho? É porque, tudo bom, porque mais ou o menos. fone tá péssimo. Deixa eu Melhorou. tentar falar mais alto. Sobre essa questão da fala, assim, não tem como a gente não trazer para exemplos mesmo do dia a dia. E sempre tem aquela coisa que me deixa muito confusa. Tipo, se você pegar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Antes de eu chegar no trabalho, teve uma situação e aí uma pessoa escuta outra pessoa falando mal de você. E aí essa pessoa que escutou, ela fala para você achando que está fazendo uma boa ação. Tipo, tô te avisando aqui, ó, que fulano falou isso de você e tal. Só que aquilo, né, óbvio, né, para a pessoa que recebe, gera um sentimento negativo, né? Você fica triste, você fica chateado com a pessoa que você soube que falou, mas para quem falou, ela achou que estava fazendo algo bom.
sabe? Então, eu acho muito complexo. Essa questão da fala é muito complexa. Eu acho que a gente tem sempre que filtrar muito. Existe um filtro. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu vi num filme que eu gosto, que é, tipo, nunca fale a menos que você possa melhorar o silêncio. Né? Só que, assim, no contexto do filme, ela foi colocada de uma forma mais áspera mesmo, porque era como se fosse uma coisa recriminando. Mas, tirando desse contexto e trazendo para a vida, eu acho bem real, sabe? Se você puder priorizar não falar, talvez seja melhor, mas aí já tem essas situações em que você fica, mas se eu não falar, ela vai ficar de besta, tipo, de besta ali, o povo está falando dela e ela não está sabendo. Tu está conseguindo me entender? Eu não sei se eu estou sendo clara, mas Tem eu acho muito complexo isso, sabe? vem as 4 ações, né? Ação de poder, ação incrementadora, ação acolhedora e ação irada. E aí, em primeiro lugar, estabelecer a motivação. Só o fato de tu estar me dizendo isso significa que tu não entrou naquilo. Senão tu não estaria me dizendo. Tu estaria É, capotando junto da bolha, entende? Aí vem a ação de poder, que é não se abalar com aquela perturbação. Tudo que a gente está tentando fazer aqui o tempo todo é ação de poder. As outras essa, três, elas são mais flexíveis, tá? Aí depois tem a ação acolhedora. A ação acolhedora é: não, não foi bem isso não. Vem cá, deixa eu lhe dar um abraço. Aí, é a ação acolhedora. Ação incrementadora. Aí vem a pessoa e pá, 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 pá. Aí tu diz: pode ser, mas vê, tu viu que essa também pessoa é uma excelente mãe. Tu viu isso? E essa pessoa também chega aqui pontual. Ela bateu meta de não sei o quê. Ela faz isso, ela faz aquilo e começa a lembrar as qualidades positivas, entende? Aí foi ação de poder, ação acolhedora, ação incrementadora. Aí tem a ação irada. Não é raiva, mas a ação irada é assim: olha, isso que tu tá fazendo não é bom. Entende isso? Vê, eu não tô sendo grosso com a pessoa, não. Eu nem levantei a voz. Mas olha, isso que você está fazendo não é bom. Você entende isso? Você entende que quando você faz isso, eu me sinto dessa forma e a outra pessoa pode se sentir de tal forma. A pessoa, ela para assim, busted, né? Ela para assim, tipo, "Poxa, não precisou ser grosso. Mas é preciso só deixar claro quais são os efeitos daquela ação. Porque não é que tem alguém do mal, não. É a pessoa está inconsciente mesmo naquilo. Aí pode treinar essas 4 ações. Ação de poder é o que a gente está fazendo aqui, que é reconhecer o obstáculo para o obstáculo não ter força sobre a gente, né? Então, essa é a ação de poder, que não seria o famoso não tremer na base. É isso. Depois vem a ação acolhedora, ação incrementadora e a ação irada. As outras 3 são mais flexíveis. A ação de poder é a nossa constância. E a gente também pode passar a fazer isso aqui, pessoal, sem querer mesmo. E aí, quando aparecer, tu entende, uau, que maravilha que apareceu. Agora eu posso entender os seres que também têm conexão com isso. Pode ser que a gente não tenha conexão com mentir. Pode ser. A pessoa, ela diz, não, eu não vou mentir. Ela fala. Mas em algum momento ela tagarela ou em algum momento ela fala de forma áspera. E aí não é que tem alguém do mal, não é para sentir vergonha disso não, entende? É para entender. Eu entendo, olha o resultado disso quando tal coisa acontece. Eu não quero mais seguir dessa forma. Aí é por isso que a gente está aqui estudando. Né? A gente não está aqui estudando porque é alguém perfeito 100%, tá? A gente está estudando aqui porque a gente se sente vulnerável e quer trabalhar em cima dessa vulnerabilidade inconstitucionalissimamente, tipo isso. Entende? Então a gente saiu do aspecto de corpo, aí entrou no aspecto de fala. E semana que vem a gente entra no aspecto de mente. Por que a gente está falando disso? Vocês entendem que a ação de corpo, ela tem
a ação de energia junto e ela também tem a ação de mente junto. Mas para eu poder chegar e olhar essa mente, eu preciso estar com eu preciso estar com meu aspecto de mente mais ou menos ok, entende? Ao invés de eu ficar saltitando de um lado para o outro nas bolhas, eu estou com minha mente mais ou menos equilibrada. E essa mente mais ou menos equilibrada é ela que vai me permitir ter atenção e cuidado nas ações. Então, por exemplo, se a gente quiser tomar esse tema como antes da meditação, tá ok. Se a gente quiser tomar como durante da meditação, tá ok. Se a gente quiser tomar como pós-meditação, também tá ok. Quando a gente desligar aqui, amanhã a gente vai voltar para o mundo real, né? A gente sai da nave, do Dharma, e volta para o mundo real. E aí? Aí como é que tu reage? Tu também reage da mesma forma? Tu reage julgando? Tu reage querendo... Aí a gente já colocou isso em pauta aqui, entende? Já tá vendo assim, do modo usual talvez não vai. Como é que faz? Essa é uma boa coisa. Então hoje, galera, a gente foi apresentado uma breve introdução, tá? Tem mais coisa para falar sobre isso, claro. Isso aqui é uma introdução ao que é chamado as 4 ações não virtuosas de fala. Essas ações não virtuosas de fala, elas vão gerar karma negativo. Que foi tudo aquilo que vocês foram falando. Insegurança, medo, sensação de que, tipo, e aí, como é? Como é que lida? Esse é o ponto. Daí, em primeiro lugar, a gente gera sabedoria e compaixão junto. E aí os meios hábeis vêm quando tu tá aberto na situação. Semana que vem a gente entra já nas 3 ações equivocadas da mente. E em seguida, a gente entra nas 10 ações virtuosas. Ou seja, para eu poder exercer as 10 ações virtuosas, eu preciso entender o que não é virtuoso. É como assim? Como assim, Roberto? Como assim, Roberto? Não estou entendendo. É assim, ó. Vamos supor que alguém diz assim, Lia, vai colher uva. Mas a Lia nunca fez isso. Quando a Lia começa a colher a uva, ela está fazendo uma ação. Como é que ela vai saber que uma uva é boa ou não? Ela nunca fez isso. Né? Ela não tem um critério para saber. Ela não tem discernimento sobre o movimento como um todo. O que a gente está tentando dizer aqui é que tudo bem colher uva, mas a gente está tentando mostrar o discernimento como um todo ali dentro. E aí tem essa questão de produzir mais felicidade ao invés de produzir mais sofrimento. O Bodhisattva ele precisa entender isso. Não, é como se fosse alguém que está dizendo assim, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Aí ela calça o sapato, veste a calça dela e vai para o mundo. Quando ela vai, ela esqueceu de amarrar o cadastro do sapato e o zíper da calça dela está aberto. O que vocês acham que vai acontecer? É isso, entende? Aqui a gente está tentando dizer, pessoal, amarra o cadastro devagar, coloca a calça devagar, fecha o zíper, deixa a camisa bem abotoada e vai para o mundo.